Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Vamos falar hoje sobre as principais métricas existentes no Google Ads. As principais métricas existentes no Google Ads muitas vezes são compostas por outras métricas. Então não é um vídeo para nós abordarmos diversas métricas, não, apenas as mais importantes. E quando nós pensamos em mensuração de métricas, dimensões, enfim, para que a gente possa tomar decisões e otimizar as nossas campanhas, não tem como você pensar em otimização se você não souber qual que é o seu objetivo. Então, inicialmente se tem um objetivo e depois você vai separar quais são as métricas, as dimensões que fazem sentido para que esse objetivo ele seja cumprido mais vezes. Logo, então, eu dividi o conteúdo aqui num bloquinho de notas em 3 objetivos distintos, que geralmente é o que mais aparece aqui na Mazzucchin. Em primeiro lugar, a geração de leads. Em segundo lugar, a geração de venda, utilizando o Google Ads. E em terceiro, com menor proporção, posicionamento e fidelização de marca. Eu dividi os assuntos nestes 3 tópicos, nesses 3 objetivos. Primeiro nós falaremos sobre leads. Então vamos lá. Quando o objetivo é a geração de contato, geração de lead, preenchimento de formulário de contato, pessoas ligando, chamando através do WhatsApp, enfim, ou qualquer outro meio de comunicação, quais são as principais métricas a serem analisadas? Primeira métrica que eu coloquei, impressões. Quando a gente pensa em geração de leads e você coloca uma métrica importante como impressão, aqui eu me refiro, na verdade, a quando você está começando a fazer uma campanha e você, por exemplo, na rede de pesquisa do Google, e você não está tendo tráfego. Sem tráfego você não tem, obviamente, conversões. A partir desse momento, quando você está começando uma campanha, principalmente para talvez uma região geográfica em que tenha poucos consumidores, poucos usuários, ou que seja uma área de atuação muito nichada, a coluna de impressões, a métrica de impressões, ela acaba sendo muito importante. Você fez a tua campanha e você tem que estar observando as impressões, se você estiver dentro desse cenário, para verificar se de fato você terá a possibilidade de ter cliques para então começar a pensar em outras métricas, ou se você não terá essas impressões, talvez tenha que partir para outras soluções. Claro que logo no início, quando você vai planejar uma campanha na rede de pesquisa do Google, você já tem que fazer um planejamento de palavras-chave para identificar se tem tráfego ou se não tem tráfego. Mas enfim, tem tráfego, mas eu trabalho somente com raio geográfico e no Keyword Planner eu não consigo segmentar para o raio geográfico, etc. A partir deste momento, então, se você cai numa desses pontos citados, ou seja, trabalha numa área muito nichada ou está numa região geográfica que tem poucos consumidores, sim, a métrica de impressões ela passa a fazer sentido. E aí, durante o dia, como você criou essa campanha, você vai na coluna de impressões e vai verificando se vai aumentando ou não essas impressões. Se você vê que não está aumentando, você pode sempre associar através da ferramenta de diagnóstico e visualização de anúncios. Se você está aparecendo nos leilões, se você estiver aparecendo em poucos leilões, vai readaptando o teu CPC até que você passe a aparecer uma quantidade saudável de leilões. Então sim, a métrica de impressões é a primeira métrica mais importante quando você tem uma dessas 2 situações aqui em que eu citei, áreas muito nichadas, seja geográfico ou própria área de atuação. Assim como você tem a próxima métrica, que é a métrica de cliques, volume de tráfego. Eu não consigo mensurar nada se eu não tiver tráfego, se eu não tiver cliques dentro dos meus anúncios, né? Sobre, na verdade, os meus anúncios, que leve tráfego para minha página de destino, seja o meu site para gerar contato, minha loja virtual, meu app, enfim. Por que então eu mensuro os cliques? Quando nós pensamos em geração de lead, que é o objetivo em que nós estamos falando aqui, e nós mensuramos os cliques, sempre será também naquela situação que eu citei anteriormente, quando você tem uma área muito nichada, seja geográfica ou seja uma área de atuação. As 2 métricas aqui citadas até então, impressão e cliques, elas fazem muito sentido. Por o que eu disse anteriormente, se você não tiver tráfego, se você não tiver cliques, você não tem o que mensurar, você então não tem o que otimizar. Caiu numa dessas 2 situações, primeiro de tudo, avalia conseguir impressões para que essas impressões te tragam cliques. Da mesma forma também fala aqui sobre a terceira métrica, quando você está dentro dessas 2 possibilidades aqui de áreas mais nichadas, que é a taxa de cliques, a CTR. Também ela é muito importante. Você tem que criar anúncios que seja suficientemente persuasivo para que quando as pessoas elas forem até o Google, digitarem o termo de pesquisa que existia nos seus grupos,
seu anúncio for acionado, essas pessoas elas se sintam atraídas a clicar no teu anúncio. Então a CTR, que é a métrica que mede a quantidade, ou melhor, a cada quantas impressões, a cada quantas vezes que os usuários visualizam os anúncios, vai ter um clique. Exemplo, eu tive 100 impressões para poder ter um clique no meu anúncio. Então você tem uma taxa de cliques, uma CTR de 1%. Quanto maior for a sua CTR, quando você estiver nessas situações, principalmente de áreas nichadas, seja uma área nichada ou seja uma região geográfica nichada, é fundamental que você tenha uma CTR alta, porque você já tem pouco tráfego. Se você não consegue, então, ser persuasivo o suficiente para uma parte ou boa parte desse tráfego, dessas pessoas que visualizarem o seu anúncio, clicarem no mesmo, ao invés de clicar no seu, optar pelo do seu concorrente, você vai ter muita dificuldade de gerar demanda, de gerar tráfego. Se você não tiver tráfego, cai naquilo que nós dissemos, que eu falei anteriormente. Obviamente, você não terá o que mensurar e não terá o que otimizar, não vai ter bons resultados dentro do Google Ads, tá? Estou em área nichada? Impressão, cliques, CTR. Importante essas 3 métricas serem analisadas, essas 3 métricas inicialmente serem as mais trabalhadas. Posteriormente a isso, ou mesmo que você não esteja talvez agora dentro de áreas nichadas. Danilo, eu estou numa área comum, que tem muito tráfego, enfim, quais são as principais métricas a nível de geração de leads? Nós temos 2 principais métricas. Sempre quando eu ministro treinamento, eu falo de Google Ads, rede de pesquisa, ou na verdade quando o objetivo é geração de contato, geração de lead, não só rede de pesquisa, mas quando o objetivo é geração de contato, você tem 2 principais, custo por contato e taxa de conversão. As 2 são fundamentais. O que é custo por contato, custo conversão? É quanto que você está pagando para poder ter um contato, para poder ter uma ação de valor, seja uma ligação, um preenchimento de formulário de contato, alguém lhe chamando ali no WhatsApp, qualquer outro aplicativo. E o que é taxa de conversão? É quantos acessos você precisa de ter na sua plataforma, na sua página de destino, para poder gerar um contato, gerar um lead. Se você tem, por exemplo, 100 acessos no teu site e você tem uma taxa de conversão de 10%, significa dizer então que você tem 10 contatos. A cada 100 acessos, 10 contatos são gerados. Você tem uma taxa de 5%, a cada 100 acessos, 5 contatos. E assim por diante. Então, as 2 métricas, o custo conversão e a taxa de conversão, elas são sinérgicas. Por quê? Automaticamente ou geralmente, quando você aumenta a sua taxa de conversão, você reduz o seu custo conversão. Geralmente também, quando você aumenta o seu custo conversão, você reduz a sua taxa de conversão. É sempre assim, Danilo? Não é sempre assim. Pode ser que você mantenha, por exemplo, a sua mesma taxa de conversão, uma taxa, por exemplo, de 20%, 25%, que é uma taxa boa quando a gente pensa em contato, pelo menos 20%, 25% para cima por cento, é uma taxa boa dentro da rede dentro quando o objetivo é geração de contato, principalmente na rede de pesquisa do Google, assim como por vezes você pode, então, para poder aparecer em mais leilões ou para poder aparecer em posições mais privilegiadas, você aumente o teu CPC. Automaticamente, quando você aumenta o teu CPC, você pode ter mantido apenas sua taxa de conversão, não vai aumentar, não vai reduzir, mas se você aumentou o seu custo por clique, você vai aumentar o seu custo por contato, o seu custo conversão. Por isso que, inclusive, em vários outros vídeos eu cito que tem que tomar muito cuidado com o aumento de clique, o aumento do valor de CPC, de custo por clique. Dependendo da situação, se você já consegue investir diariamente todo o seu budget, o seu investimento, talvez não faça tanto sentido assim colocar CPC alto, porque você vai aumentar o seu custo de conversão. Se você não conseguir aumentar a sua taxa de conversão, significa dizer que você vai ter menos contatos. Continuando com o mesmo orçamento, você investe, por exemplo, R$30 por dia no Google Ads, na sua campanha. Você tem uma taxa de conversão de 10% e você tinha lá 15 contatos por dia, tá? Entretanto, você resolveu aumentar o teu CPC, porque você falou, o meu concorrente aparece na minha frente, nas posições mais privilegiadas, eu também quero aparecer em boas posições no leilão. Aí você aumentou o seu custo por clique, automaticamente você aumenta também o seu custo por contato, seu custo conversão, porque o cálculo de custo conversão ele vai pegar a quantidade de cliques que você teve, ele vai entender qual foi o valor que você gastou e vai verificar quantos então cliques que você precisou ter para poder gerar um contato, tá bom?
Então tem que tomar bastante cuidado. As duas principais métricas, quando nós pensamos em geração de leads e você não cai nessa situação de áreas nichadas, é o custo por contato e a taxa de conversão. São as duas principais, as duas que você mais vai no Google e vai ficar mensurando. Ah, então quer dizer que as outras não são importantes, as várias outras métricas que nós temos? Com certeza são, inclusive outras duas eu citei aqui, vou citar algumas outras também. Todas as métricas são importantes, mas existem as mais, que você mais vai mensurar, aquelas que de fato vai fazer mais impacto. Quer ver? Se você consegue aumentar a sua taxa de conversão, automaticamente se você não aumentou, né, o seu custo por clique, você vai pagar menos. Se você vai pagar menos e aumentou sua taxa de conversão, você vai ter mais contatos. Por que eu vou ter mais contato? Porque você vai ter mais tráfego. Olha como isso impacta. Se a cada 2 contatos ou 3 contatos, por exemplo, você faz uma venda, então isso impacta diretamente não no que você faz só no Google Ads, mas impacta diretamente no seu lucro, na sua lucratividade. Marketing comercial, eles andam de mãos dadas. Então tudo que você puder fazer para poder reduzir custo e aumentar o seu volume de contatos, você deve fazer. E as duas principais métricas, como eu citei, é a taxa de conversão, custo-conversão, tá? Foque nessas duas. Sempre buscar reduzir o custo por contato, custo-conversão, e aumentar a sua taxa de conversão. O que mais nós temos aqui quando a gente pensa em geração de contatos? A porcentagem de impressão no leilão é uma métrica também muito importante. Quando você pensa que você talvez tenha um budget, eu invisto lá R$500 por dia, e quando termina o dia, eu não gastei, eu não investi os R$500 que eu coloquei. Eu estou investindo geralmente R$200, muito abaixo daquilo que eu quero investir, menos da metade do que eu quero investir. Uma métrica muito importante de ser analisada é a porcentagem de impressão no leilão. Por quê? Essa métrica ela vai mostrar para você qual que é o quanto você está participando dos leilões. Pode ser que você esteja participando pouco dos leilões e devido a isso você não está conseguindo então usar todo o budget que você tem. E aí você pode analisar que através da porcentagem no leilão que você não está participando da maior quantidade devido obviamente a CPC, porque se você tem orçamento, está sobrando orçamento para você, então é devido ali a classificação do seu anúncio. Te dá a liberdade, como você tem um orçamento maior, aí sim faz sentido você aumentar o teu CPC. Vai lá e aumente o teu CPC para que você apareça em mais leilões. Essa então é uma métrica muito importante para quem coloca um budget maior e no final do dia, da semana, do mês, não investiu aquilo que desejava investir. Outra métrica muito importante, mas muito mesmo, que cai naquilo que eu disse anteriormente, no que tange a última linha lá do seu caixa, saber se você teve um bom lucro, se você teve lucro ou se você, enfim, não obteve esse lucro comercial e marketing, de novo, de mãos dadas, que é o índice de qualidade. Quando você está na rede de pesquisa, por exemplo, do Google, e você coloca os termos que você quer aparecer, estes termos eles têm um chamado IQ, que é índice de qualidade. Esse índice de qualidade ele vai de 1 até 10. Esse índice de qualidade ele é uma métrica em que associada ao teu CPC máximo, multiplicada ao teu CPC máximo, vai gerar uma outra métrica, que é chamada EdRank. Então olha lá, você tem um índice de qualidade que é uma nota que o Google lhe dá de 1 a 10. De boas práticas, se você colocou termo que tem tráfego ou não, se você colocou no anúncio o termo que você digitou, ele vai avaliar a sua página de destino, ele vai avaliar se você colocou extensões de anúncio, ele vai avaliar a velocidade do teu site, ele vai avaliar a forma como você escreveu esse anúncio, ele vai fazer uma série de avaliações e então ele vai lhe dar uma nota de 1 até 10. Ele vai pegar depois esse índice de qualidade, que é a nota de 1 até 10, vai multiplicar pelo CPC máximo e automaticamente vai gerar esse EdRank. Esse EdRank é a nota, é a métrica que vai fazer você, entre aspas, brigar por posições no leilão, para saber se você vai aparecer em primeiro, em segundo, em terceiro. Se você tem, por exemplo, um concorrente A e B, o concorrente A tem um EdRank de 10, o concorrente B tem um EdRank de 8, o concorrente A aparece em primeiro, o concorrente B aparece em segundo. Tá? O que determina é o EdRank. Então o índice de qualidade ele é muito importante para o que exatamente, Danilo? Se ele é o fator que multiplica pelo CPC máximo para gerar o teu EdRank, ele é um fator fundamental, primordial para que você possa
aparecer em melhores posições no Google, nos leilões do Google, posições mais privilegiadas, pagando o menor valor possível de CPC. Então você vai lá no Google Ads, colunas, modificar colunas, vai lá em índice de qualidade, ativa índice de qualidade histórico, por exemplo, índice de qualidade, e você vai conseguir identificar hoje quais são os índices de qualidade de cada um dos termos que você tem no Google Ads. Busca aumentar o seu índice de qualidade o máximo possível, tá? No mínimo 7/10 é o índice de qualidade que você tem que ter, no mínimo 7, mas quanto maior, melhor. Menos você vai pagar de CPC, obviamente, então, posições mais privilegiadas você vai aparecer, se você está pagando menos de CPC, você tem mais tráfego, se você tem mais tráfego, mantém sua taxa de conversão, você tem mais contatos, tá? Então, olha só, você está mensurando, tomando decisões e, obviamente, otimizando o seu tráfego, otimizando a sua campanha, sempre lembrando que, objetivando o que quando a gente pensa em lead? Lead a gente pensa em gerar geralmente para poder vender. Geralmente, tem exceções, óbvio. A partir desse momento, então, você está diretamente aumentando a sua lucratividade. Quando nós pensamos em geração de leads, quando o Danilo Mazzucchin, ele pensa em geração de leads, na maioria das vezes, são essas métricas que eu avalio, dependendo de cada situação, de cada conta, de cada cliente, tá? Tem outras métricas que você avalia, Danilo? É óbvio que tem outras métricas que eu avalio, mas as principais são estas, tá? Então eu falei sobre impressões, eu falei sobre cliques, eu falei sobre custo por contato, taxa de conversão, porcentagem de impressão no leilão, falei sobre a CTR, né, a taxa de cliques, e falei sobre índice de qualidade por último. Isso pensando em geração de contatos. Agora, quando o objetivo ele é outro? Então falamos sobre contato, falamos sobre lead, quando o objetivo ele é posicionamento e fidelização de marca. O que nós mais avaliamos? O que o Danilo mais avalia no Google Ads? Primeiro, quando a gente pensa em posicionamento, fidelização de marca, o que mais deve ser, ou melhor, os principais tipos de campanhas serão campanha de rede display com anúncios de engajamento, campanha de vídeo, campanha de descoberta. Geralmente são os principais tipos de campanhas que fazem com que você possa fazer com que o seu anúncio ele seja exibido mais vezes. Quando nós pensamos em posicionamento e fidelização de marca, deve ser raciocinado sempre em exibir a maior quantidade de vezes possível o meu anúncio, a minha marca, a bandeira que eu defendo para a minha tribo, e não somente exibir, mas fazer com que eles interajam. Então você pode criar algum tipo de gamificação, e nessa gamificação, por exemplo, numa página de destino, alocar tráfego para essa página de destino, e aí faz sentido então um anúncio de CPC, né, uma estratégia de CPC. Agora também, se você não for trabalhar com uma gamificação numa página de destino, um mini joguinho, um quiz, algo desse sentido, para que as pessoas possam interagir com a sua marca, eu vou falar aqui uma historinha. Uma vez nós estávamos com uma empresa que queria posicionamento e fidelização de marca, uma marca de jogos, e aí nós criamos um joguinho da memória para eles, onde quando a carta estava virada era a marca da empresa, e quando virava a carta era um dos brinquedos da empresa, então eles iam fazendo pares com os brinquedos da empresa, e nós trabalhamos com campanha de display, campanha de vídeo, alocando tráfego para essa página. Teve um sucesso grande dentro da agência, essa campanha que nós fizemos, tá? Agora também, se você não vai fazer nenhuma gamificação, aí você pode utilizar, como eu disse anteriormente, anúncios de interação. Então, sempre quando você pensar em posicionamento e fidelização de marca, obviamente que o vídeo ele não é para isso, para falar sobre as métricas, né? Mas você deve pensar em impactar uma quantidade grande de pessoas, que essas pessoas estejam dentro da sua tribo, estejam dentro da sua persona, do seu público-alvo, assim como não simplesmente mostrar a tua marca, mas fazer com que elas interajam e que essa interação traga satisfação, traga felicidade para elas, tá? Então as principais métricas a serem avaliadas, que o Danilo mais avalia, é o número de visualizações, para ver qual foi o alcance, né? Quantas pessoas elas foram impactadas, a frequência que essas pessoas elas estão sendo impactadas é uma métrica muito importante também, assim como o número de interações no anúncio, ou se a gente sair um pouco do Google Ads e for, obviamente que aqui não é mais Google Ads, mas for para uma página de destino, é quanto tempo essas pessoas ficaram na página, aonde elas clicaram, se elas interagiram ou não com a gamificação que eu fiz, tá? Então quando a gente pensa em posicionamento e fidelização de marca, o alcance, a interação, seja no próprio anúncio ou na página de destino, são as métricas mais importantes. Basicamente eu tenho que fazer com que o máximo possível de pessoas visualizem e o máximo possível de pessoas interajam
com o meu anúncio, com a minha marca, com a minha causa. Perfeito? Pouquinho, né? Mais simples quando a gente pensa em posicionamento e fidelização de marca. Parece que é mais fácil, mas na verdade muitas vezes é mais difícil quando o objetivo é posicionamento e fidelização, porque você tem menos formas de mensurar, é menos assertiva a mensuração, tá? Mas vamos lá então, focando aqui agora para o próximo e último objetivo. Quando a gente pensa em gerar venda, utilizar o Google Ads para poder vender um produto, vender um serviço, vender online. Quais são as principais métricas a serem avaliadas? Bom, primeiro de tudo, quando a gente quer vender, a principal métrica mais importante é a CPA. Não tem outra mais importante, é quanto que você está pagando para fazer uma aquisição, custo por aquisição. Quanto que eu pago para poder vender aquele produto, para poder vender aquele serviço. Qual que é o CPA ideal? É uma pergunta que eu escuto muito. Qual que é o CPA ideal, Danilo? Não existe um CPA ideal. Se eu vendo, por exemplo, um iPhone que está custando, um exemplo, 10 mil reais, e eu faço essa venda com CPA de 100 reais, opa, talvez faça sentido. Talvez faça sentido, não sei, teria que calcular. Agora, se eu vendo, por exemplo, uma caneta, essa caneta, eu estou vendendo uma caneta, essa caneta aqui ela custa R$1, não tem como eu vender, eu tenho um CPA de 100 reais, concorda comigo? Se ela é R$1, meu CPA talvez tenha que ser o quê? De 15 centavos, 20, 10 centavos. Tem sempre que verificar com o cliente também qual que é a margem de lucro que ele possui para poder entender qual que é o CPA ideal. Então não é assim, eu vou criar campanha e vou começar a rodar a campanha, não. É pensar sempre qual que é o CPA ideal para aquele produto que vai ser vendido. Mas a métrica mais importante é CPA. Beleza, Danilo, é a mais importante, mas e aí? O que eu faço com essa métrica que é tão importante? Você deve estar mensurando constantemente, sempre buscando reduzir o teu CPA. Mas como que eu reduzo o CPA? Aí você tem uma série de outras métricas a serem mensuradas para você ir melhorando essas métricas e fazer então com que a métrica principal, que é o CPA, ela seja otimizada. Então existem várias outras métricas a serem analisadas. Pode citar algumas, Danilo? Vamos lá. Vamos para algumas que são importantes. Quando a gente pensa em loja virtual, quando nós pensamos em gerar venda, landing page de vendas, não somente loja virtual, nós temos um gargalo grande. Porque a taxa de conversão, a taxa de vendas em loja virtual, em landing page, geralmente ela é baixa. É menos de 2%. Quando nós pensamos nisso, partimos desse princípio que loja virtual vende pouco, que landing page vende pouco, ou seja, a taxa de primeiro clique ela não é muito assertiva, ela gera pouca conversão, pouca venda, eu tenho que ter um volume grande de tráfego, eu tenho que ter bastante tráfego. Se eu não tiver muito tráfego, quem pensa, por exemplo, em vender online um produto ou um serviço, através de uma landing page, através de uma loja virtual, e desejar investir pouco em tráfego, eu já vi casos que deu certo. Mas na maioria das vezes a pessoa será frustrada. Principalmente quando a gente pensa que essa é uma área que existe concorrência. Se existe concorrência, você tem que ter um volume grande de acessos dentro da sua loja virtual, dentro da sua landing page, e você tem que criar bastante retargeting, remarketing, para fazer com que as pessoas, essas 98%, por vezes 99% das pessoas que acessarem e não comprarem, elas possam retornar para que então tenha outros motivos mais consistentes, mais fortes, ou simplesmente ela passou pelo processo de consideração e agora ela está realmente decidida a fazer a compra, tá? Logo então, o volume de tráfego ele é muito importante. Daí então a métrica cliques, ela é uma métrica fundamental. Quando você vai começar um trabalho de venda online, geralmente você faz um planejamento. E nesse planejamento você contempla a quantidade de tráfego semanal que aquela loja virtual, que aquela plataforma, aquela landing page, enfim, ela tem que ter. Então você vai sempre associar aquilo que você planejou com o que está dentro da dashboard do Google, ou seja, se o volume de tráfego lá na coluna cliques está sendo satisfatório ou não, tá? Claro que isso daí é só uma relação de quantidade, não? A gente está falando de qualidade. Loja virtual, até para que você consiga ter essa taxa de 1,5%, 1%, 2%, o tráfego, a qualidade também tem que ser muito boa, muito bom de tráfego. Então ir lá em termos de pesquisa, verificar realmente como as pessoas estão pesquisando é fundamental. Ou ir lá na rede de display, verificar os canais, na rede de vídeo, quais canais apareceram, enfim, é fundamental também para que você possa ter um tráfego não em quantidade apenas, mas com qualidade. Além de cliques, o que mais? Se o meu CPA ele é importante, obviamente, então, o meu CPC médio ele é fundamental, porque o CPC médio ele é que vai determinar o meu CPA.
Mas se eu estou trabalhando com CPA, é o próprio Google que dá o lance, não é, Danilo? Mas obviamente que se você começou uma campanha agora, você não vai trabalhando com uma estratégia de lance de CPA, de custo por aquisição. Você geralmente vai trabalhar, né, depende muito do tipo de cliente, do budget que vai ser investido. Você pode trabalhar com maximizar cliques para poder ter tráfego rápido e entender o que funciona e o que não funciona, ou geralmente, na maioria das oportunidades, o cliente ele não tem muito budget, você trabalha com CPC otimizado e você mesmo vai aumentando e reduzindo o CPC. Geralmente você começa com o CPC lá embaixo, vai ver se você vai ter tráfego ou não, mensurando a coluna de impressões e cliques, e aí você vai aumentando o CPC de acordo com o volume de tráfego que você deseja obter. Seja CPC, quando eu cito, na rede de pesquisa ou até mesmo na rede de display, enfim, de vídeo, somente rede de display, na verdade, né? E de rede de pesquisa, que você pode, na rede de display, aumentar pelo grupo de anúncio e na rede de pesquisa aumentar por termo de pesquisa. Enfim, você vai fazendo esses ajustes totalmente manuais, até que esse cliente, essa conta, ela tem uma quantidade suficiente de conversões, de vendas, e a partir desse momento você possa ativar o teu CPA. Tá atento então ao CPC médio, isso que você fez lá no começo, de manualmente ir aumentando e reduzindo, é o que vai mais influenciar quando você ativar a estratégia de lance no Google Ads de CPA, de custo por aquisição. Porque você já vai ter um custo por venda, um custo conversão estabelecido, onde o próprio Google ele vai sugerir para você, olha, hoje o seu custo por venda, o seu custo por aquisição está de R$5. Vamos manter? Quer reduzir? Quer aumentar? Então ele vai dar o lance também de acordo com o seu histórico. Por isso que geralmente tem que ser, na verdade, assim, não tem como ser diferente. Vai ativar o CPA, ativa quando tem uma quantidade X já saudável de vendas, tá? De conversões. E, obviamente, então, a taxa de conversão se torna muito importante. Danilo, você disse que a taxa de conversão é muito baixa. De primeiro acesso ela é muito baixa. Você sempre tem que pensar assim, se no meu primeiro acesso, primeiro avaliar a tua área de atuação, tem que ver os seus concorrentes, qual é a taxa de conversão deles, porque tem áreas que a taxa é maior, mas a grande maioria não passa de 2%. Então, minha taxa de conversão de primeiro clique está em pelo menos 1,5%, 1%? Tá. Então, teoricamente, ele já está saudável o que você está fazendo. Agora, tem outras estratégias que você faz, como eu citei a de retargeting, a de remarketing, que geralmente a conversão ela é maior. Então, depende muito também da campanha que você está fazendo. É campanha de primeiro acesso? Campanha de primeiro acesso, vamos colocar até 1% saudável minha taxa de conversão. Beleza, eu vou ali fazendo otimizações para poder buscar melhorar, mas eu sei que eu estou dentro da média. Campanha onde as pessoas estão digitando o nome da sua loja, geralmente tem taxa de conversão maior também. Então, eu vou pensar numa taxa de conversão em que seja mais adequada à estratégia que eu estou utilizando. Estou fazendo uma campanha de remarketing, display, por exemplo, vídeo, campanha de remarketing pela própria rede de pesquisa, pessoas que já acessaram o meu site, mas não concluíram a compra. Outro ponto importante, depende também de onde a pessoa ela parou. Na sua loja virtual, geralmente loja virtual quando é assim, até mesmo na sua landing page. Imaginar que a pessoa ela parou no cadastro, ela parou na página mais detalhes, ela foi na página mais detalhes, enfim, e saiu. Geralmente você tem para esse tipo de campanha que você aloca tráfego para pessoas que estavam na página mais detalhes, X de porcentagem. Geralmente ela menor a sua taxa de conversão, se comparada a quem, por exemplo, colocou no carrinho, menor se comparada a quem fez o cadastro, menor se comparada àquele que já fez todo o processo, só parou ali no momento de colocar os dados do cartão de crédito, no checkout final. Então, a taxa de conversão ela é muito importante, mas em loja virtual ela é mais complexa de ser mensurada. Porque a cada nível que o usuário percorreu, você necessariamente tem que se cobrar taxas de conversão maior. Mas qual que é a taxa ideal, Danilo? Se você tem uma taxa de 1% de primeiro clique, você tem que buscar ter uma taxa de 2%, 3% quando você pensa em remarketing na página mais detalhes. Tem que pensar talvez ali em 0,5%, 1%, depende muito do que você vende, que você está comercializando. Conforme ele for aumentando as etapas ali nas suas páginas, vamos chamar de funil de vendas, vai? Quanto mais ele percorrer o teu funil de vendas, maiores tem que ser as porcentagens de conversão, maiores tem que ser as porcentagens de venda. Quando nós pensamos em venda online, aqui eu estou falando só de Google Ads das principais métricas, mas aí você tem que avaliar muitas outras métricas. Então, por exemplo, aqui eu até coloquei como um bônus, aí não é exatamente uma métrica, né? Você avaliar o funil. A avaliação de funil não é uma métrica.
Exatamente, mas o que compõe essa avaliação são várias métricas e dimensões. Sempre avaliar quantidade e qualidade, né? As métricas e as dimensões. Então, avaliar o funil, aí já saindo um pouquinho até do próprio Google Ads e pensando também em outros softwares que nos auxiliem nessa mensuração, é fundamental. Avaliar, então, qual foi o tráfego que você obteve por diversos canais e entender qual a página de destino, aonde que esse usuário está saindo geralmente, se é na página mais detalhes, se é no carrinho de compras, se é na página de cadastro, se é na página final de checkout. Você tem que entender qual é o tempo que essa pessoa está ficando, você tem que colocar softwares que gravem talvez ali a tela e mostrem para você se existe algum comportamento padrão que após essa pessoa, vamos pensar que vai num dos comportamentos que eu mais visualizo na agência, quando a pessoa ela vai para a página mais detalhes não, quando ela desce para a guia ali de detalhes, ela vai embora. Porque, principalmente quando você tem algum produto que ele é um pouco mais difícil de ser explicado e você não tem uma descrição rica, a pessoa ela não se encoraja a comprar. Automaticamente ela sai, por vezes ela vai para a rede social, para o Facebook, para o Instagram da empresa para poder saber mais, só que aí você já tem uma dificuldade maior. Porque se ela saiu do teu site, realmente fechou o teu site, e ela vai para um Face, para um Insta, que é um comportamento bem natural, bem normal, ou vai até no Google ali pesquisando Reclame Aqui, etc., automaticamente essa pessoa ela tem uma chance muito maior de ter dispersão, porque ela está no seu ecossistema de loja virtual. Então tudo ali está fazendo com que, se você tiver uma loja virtual persuasiva, óbvio, né? Está fazendo, toda a mensagem, a comunicação está fazendo com que ela percorra o funil, para que ela vá, para que ela avance, 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 para que ela compre. Agora, a partir do momento que ela sai da tua loja, ela vai para outros universos, ela vai para outros ecossistemas, principalmente rede social, Instagram, Facebook, aí você geralmente tem uma possibilidade grande dela não retornar nesse momento para poder comprar. Por isso que a taxa de conversão de primeiro clique ela é super baixa, né? Porque tem uma série de nuances aí para você, uma série de variáveis para que você possa satisfazer. Daí então é muito importante o retarget, muito importante o remarketing, fazer essa pessoa voltar. Se ela foi para o Face, para o Insta, beleza. Reimpacta ela lá no Face e no Insta para que ela volte. Opa, volta aqui para poder comprar, se ainda não comprou, tá? Mas então avaliar o funil, o tempo de página, qual a página de maior saída, após qual ação que essa pessoa sai, o exemplo, após avaliar o frete, essa pessoa ela tá indo embora. Significa dizer o quê? Que o frete ele não está saudável a nível de precificação. Ah não, tá saudável, poxa, não tem nenhum concorrente que tenha um frete menor do que o meu, então talvez seja o prazo de entrega. Então assim, sempre avaliar o funil como um todo, entender o porquê que essas pessoas elas estão saindo. Primeiro, qual é a etapa desse funil que ela mais sai, mais detalhes, carrinho de compras, cadastro, checkout. Qual é a etapa do funil que ela mais sai? E depois buscar entender o porquê que ela está saindo e aí tomar decisões, tá? Tomar decisões para poder ir evoluindo, fazer com que ela percorra cada vez mais. Assim também como um bônus eu coloquei um modelo de atribuição que é fundamental. E se você trabalha com Google Ads, vamos pensar só em Google Ads, rede de pesquisa, rede de display, vídeo, discovery. Você trabalha, vamos imaginar que esses 4 tipos de campanha, vamos imaginar se colocar a quinta aqui que é fundamental, quando a gente pensa em loja virtual, shopping. Você trabalha com essas 5. Você tem que utilizar um modelo de atribuição, que você pode inclusive ter dentro do Google Ads essa avaliação para entender qual é a campanha que está fazendo mais sentido para você, qual é a rede que está fazendo mais sentido. A rede que está fazendo sentido de último clique, que é a venda efetivamente, a rede que está fazendo parte do processo da venda, aonde ele deu um clique na rede de pesquisa, acessou o site, mas não comprou, foi reimpactado na display, clicou, voltou para o site, mas não comprou, depois ele foi de novo lá na pesquisa e aí efetuou a compra, né? Então, a rede de display, nesse caso, ela participou da compra, na consideração do consumidor para que ele pudesse voltar e talvez ali agora ele sanasse as dúvidas dele, ficasse pronto, preparado para depois voltar na rede de pesquisa e comprar. Então, entender quais são as redes, assim como se você estiver utilizando outros softwares de mensuração, o próprio Google Analytics, e também gerar tráfego por Face, por Insta, por outros, por e-mail marketing, entender quais são os canais que interagem e participam desse processo de último clique de venda, como de primeiro clique, que é de consideração, assim como de linear, né, o modelo de atribuição linear, que é quem está participando do meio, assim como qual é o canal que você está investindo que não está participando de nada, e você deve então desfazer, talvez diminuir o budget ou parar de trabalhar com ele, é muito importante utilizar como mensuração o modelo de atribuição, tá? Bom, falamos então sobre 3 objetivos, geração de contato, falamos sobre posicionamento e fidelização de marca e falamos sobre geração de vendas utilizando o Google Ads. As principais métricas
a serem mensuradas, métricas de menções, quantidade e qualidade, e quais tomadas de decisão nós devemos ter. Espero que esse vídeo ele tenha sido relevante para você. Danilo, ali em algum momento eu fiquei com alguma dúvida, ou eu já coloquei em prática ali um relatório personalizado com essas métricas, mas não tive evolução nenhuma, ou tive grande evolução, enfim, eu lhe encorajo a comentar, a dispor aqui sua experiência, ou sua dúvida, sua sugestão no vídeo, para que nós possamos debater e todos nós juntos possamos evoluir, qualificar, aumentar o nosso tráfego através do Google Ads, tá bom? Desde já, um grande abraço e espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Até mais!